Oi, gente, boa noite. Estamos entrando aqui para a nossa live com a Thaís sobre os benefícios da meditação para as crianças, né? Principalmente a gente falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sobre essa questão de ansiedade e de depressão na infância. Então, como a gente tem os benefícios da meditação. A gente recebeu algumas perguntas que a gente vai tentar responder da caixinha que eu abri hoje. Vou chamar a Thaís aqui, que ela já está com a gente. A Thaís é minha professora no curso de formação para instrutores de meditação para criança. Boa noite, Pri. E ela é fundadora da Mágica da Meditação, que é um espaço para meditação para as crianças. Oi, Thaís, estava falando, te apresentando um pouquinho aqui. Ah, que legal. Oi, Pri. Boa noite, muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina. Vou, Tô de- feliz de estar aqui com vocês. Vou deixar você se apresentar, então, agora falar um pouquinho de você. Tá bem. Ahn, Bom, acho que posso começar contando, né, que eu pratico meditação há bastante tempo. Talvez o primeiro curso que eu fiz na vida faz 20 anos. E de lá para cá, há uns 12 anos, eu comecei a ter uma prática mais consistente, um estudo também, né, de meditação, não só a prática. Ao longo desses 12 anos, faz mais ou menos 5 anos, que eu estava me formando em arte terapia e uma colega de turma me chamou para fazer um trabalho com crianças e meditação. E até então eu nunca tinha feito nada disso, né? O meu trabalho era voltado ou eu comigo mesma ou com adultos. E, e aí nesse ano que eu comecei então a me engajar e a estudar, né? Me formar mesmo para trabalhar com crianças. E desde então eu tenho feito isso, né? Tenho me dedicado ao estudo, à prática, a trabalhar com as crianças e com escolas, pais, professores. Então, tem sido essa minha experiência com a meditação. Acho E que formar por eu instrutores, né, Thaís? No seu curso também, que é maravilhoso, né? Que eu sou aluna e que é uma coisa que você fala muito mesmo, e que é muito verdade, que não tem como a gente ensinar se a gente não praticar, né? Que é muito difícil a gente ensinar meditação sem ser um praticante de meditação. sem dúvida, né? Acho que acho que assim, a coisa mais importante para mim, né, quando eu comecei a atuar com educadores, com pais, com as crianças, foi perceber como a gente precisa de mais adultos que estejam também engajados nisso, né? Talvez a gente possa se recordar que o ser humano ele aprende no contato com o outro ser humano, né? Então, quando a criança está em contato com um adulto que medita e que está procurando mesmo as habilidades de observar, de se regular, né, de regular suas próprias emoções, de encontrar dentro de si os recursos para ter mais clareza, mais serenidade, para lidar com as questões da vida. Quando ela está em contato, então, com esse adulto, aí que ela consegue também ter a possibilidade de desenvolver isso nela, né? Então, adultos que meditam, né, podem cooperar com esse processo da criança. Uhum, É muito complicado, né? A criança não vai conseguir fazer isso sem um adulto, né? O adulto é o sim. mediador. De tudo, né? A gente fala que as crianças, principalmente na primeira infância, elas aprendem muito por espelho, né? Então, que ela é o espelho do adulto. Sim, a gente tem até os próprios neurônios espelhos, né? Uhum. Que então é fisiológico, inclusive, né? É biológico. A gente tem esse mecanismo interno que a criança ela vai se espelhar biologicamente naquele outro adulto que ela está em contato.
Então, é à medida que aquele adulto está aprendendo a regular suas próprias emoções, que então ela consegue também fazer nela o processo, né? Então, o adulto, ele é o mediador. Então, não tem como ensinar crianças a meditar se eu não for um adulto meditador, Uhum. né? Uma coisa, Thaís, na verdade, que eu acho que todo mundo tem dúvida, que foi uma dúvida que muita gente perguntou, é que em qual idade que a gente consegue começar a introduzir a criança na prática de meditação? Talvez possa dizer assim que desde sempre, né, desde a barriga, dá para a gente começar a introduzir a ideia, né, a familiarizar a criança com um ambiente de mais silêncio, com histórias, né, usando livros infantis que trabalhem a temática, né, da atenção, a temática da empatia, que são coisas que são correlatas à meditação. Então, desde sempre. Quando as crianças começam a crescer um pouquinho mais, né, logo na primeira infância ainda, mas logo no comecinho, né, elas estão em contato com as sensações, elas estão Uhum. desenvolvendo esse instrumento, né, das sensações de tato, paladar, olfato. E aí dá para começar já a introduzir alguns exercícios relacionados a isso. Agora vamos pensar assim, né? Meditação mais formal, que senta bonitinho, fecha os olhos. Aí a gente pode pensar a partir dos 5 anos, né? Mas desde o comecinho, né? Desde a barriga, né? Quando a mulher está grávida, ela consegue já ir familiarizando aquele ser Sim. que está vindo com essas habilidades e esse ambiente, né? Que é propício para meditação. E essa atenção plena com o início dos sentidos, né, tem vários benefícios, acho que tanto como o início da meditação, mas também para o desenvolvimento da criança, né, que eles são sentido puro mesmo, eles vão descobrir o mundo pelos sentidos, né, e a gente ensina eles a ter atenção plena nesse momento, auxilia em várias coisas, na introdução alimentar e no próprio desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, a gente ter. E na questão de alimentação, né? Que a gente fala muito do mindful eating, a gente não precisa começar com um adulto, né? A gente pode começar a introduzir isso na infância. Com certeza, né? Tem uma série de habilidades que a gente desenvolve com a prática de mindfulness, né, de meditação mindfulness, é, que dá para começar desde sempre, que é isso que você está falando, inclusive, né, quando está introduzindo a alimentação. Então, procura sentir que alimento que é esse, né? Quais são os sabores presentes, que gosto que tem, que cheiro que tem, faz barulho, qual é a textura, né? A gente faz isso agora adulto porque a gente justamente não estava acostumado a fazer isso, né? A gente Uhum. come automaticamente, a gente faz as coisas automaticamente e não presta mais atenção, né? Mas se a criança já é desde cedo estimulada com isso, facilita uma boa parte aí do seu desenvolvimento, né? Com certeza. E facilita introduzir a meditação clássica, né? Que você falou, que é a da sentadinha com as perninhas cruzadas. Que a gente sabe que no início tem que introduzir de uma forma lúdica, né, Thaís? A gente conseguir que a criança fique sentadinha e faça a meditação clássica é bem mais difícil, né? Sim, a expectativa quando a gente está em contato com a criança, ela tem que ser bastante calibrada, né? Então, a criança ela vai se sentar e vai ficar com os olhinhos fechados, vai ficar silenciosa, né, quietinha, prestando atenção naquele exercício que a gente está fazendo? Vai, mas é com o tempo. Então, no começo precisa ter, né, o lúdico, precisa ter essa apresentação mais atrativa para a criança, né? Às vezes até com uma brincadeira, como um jogo, né, que seja atencional, que vai justamente desenvolver a habilidade da concentração, da atenção, mas precisa ter esse percurso, né? Não dá para a gente querer que a criança automaticamente sente e fique quieta, porque ela não vai fazer isso, né? Com certeza. Uma dos princípios da live, né, que eu quis fazer com você é para a gente enfatizar os benefícios, né, que isso traz para as crianças. E Sim. do mês que a gente está vivendo, né? O Setembro Amarelo, prevenção de suicídio e depressão.
e que a gente tem visto os números na infância aumentando. E muito por conta da ausência da maturidade, do equilíbrio emocional, né? O não cultivo do equilíbrio emocional e da resiliência. Tanto que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, Thais, lançou um documento esse mês falando sobre as funções executivas, o desenvolvimento das funções executivas na infância com a resiliência. E maneiras de ter resiliência são essas, é a criança viver a infância como ela deve ser vivida, né? Que ela é sentido, que é explorar o ambiente, ter essa possibilidade de estar presente nos sentidos, nos sabores, no tato, no olfato. Então, a meditação traz muito isso, né? Esse autocontrole que você fala muito no curso, essa questão de a gente trazer para a consciência. A gente acha que é o ser mais dotado de consciência no universo, mas a gente não usa quase nada da nossa consciência, né? A gente fica mais no cérebro reativo, né? Que a gente fala que é um cérebro animal, que a gente reage às nossas emoções e às vezes até coisas, emoções e perigos que a gente cria na nossa mente, né? Perigos irreais, e acaba não vivendo o momento consciente e acaba não tendo esse equilíbrio emocional para passar pelos desafios reais, essa resiliência. E que é uma coisa que eu acho que está faltando muito nos jovens e nas crianças atuais, né, no próprio desenvolvimento deles, nesse incentivo, nesse cuidado. E acho que é um dos motivos de estar aumentando a depressão e o suicídio na infância, né? Sim, é alarmante, né? A gente vê a quantidade, né, o aumento de crianças e jovens que ou tentam o suicídio ou se automutilam, né, com casos graves de depressão. Então, assim, a meditação, ela traz inúmeros benefícios, né? A gente tem inúmeras pesquisas que demonstram isso, né? Ela traz bem-estar psicológico, o cultivo das habilidades que são desenvolvidas nessa prática, né? Então, a estabilização da atenção, promove a capacidade de autoobservação, de regular as emoções, que é algo que a gente vê que é tão importante, né? Se a gente pensar que muitos dos problemas emocionais e mentais que nós adultos temos hoje, né, poderiam ser prevenidos com o cultivo dessas habilidades, a gente pode perceber como é tão importante oferecer isso para as crianças desde cedo, né? Então, a gente sabe que a diminuição dos sintomas de depressão, quando a gente vê as pesquisas, são altíssimas, né? Tem uma pesquisa que demonstra que num programa de 8 semanas, por exemplo, em jovens, foi revertido em 80% os sintomas, né, de depressão, transtorno de ansiedade. Então é um resultado muito alto e bastante importante para a gente, né? Perceber assim como não é um papo de gente zen, né? Sim, É um trabalho que desenvolve habilidades e que é realmente ciência promove o mesmo. benefício. É ciência. Exatamente. Não É é ciência. meditação, assim, apesar de ter princípios vinculados a práticas tradicionais, né? Eu diria nem religião, são práticas mesmo de culturas tradicionais, como a cultura indiana e a cultura chinesa, que na maioria delas não tem vínculo religioso, né? São práticas realmente de cuidar do corpo e da mente, que essas medicinas tradicionais têm essa base que a gente sabe que é muito importante para a saúde, que a gente do Ocidente perdeu. A gente largou, na verdade, o corpo e a mente, né? O espírito, então, nem se fala. Então, a gente meio que abandonou esses conhecimentos milenares e a gente está resgatando, né? E o mindfulness ele sistematizou isso, acho que acaba que é a prática meditativa com mais evidência científica, mais estudada, acho que muito por ter sistematizado essas práticas que as pessoas vinculavam muito ao misticismo, à religião e à crença, e tornou ciência, né, Thaís? Trouxe para o mundo da ciência e tem inúmeras publicações mostrando os benefícios, como essa que você falou, que um treinamento de semanas reduziu em 80%. A gente tem diagnósticos novos das crianças, né, de questão de
um CID novo, que seria esse de transtorno generalizado de ansiedade, que é uma doença nova, é uma doença que surgiu, o transtorno de ansiedade generalizado. Então, que chega a ser até mais grave do que os transtornos de ansiedade de adultos que a gente conhecia. Então, você vê uma criança com um diagnóstico desse, crianças de 8, 9 anos com diagnóstico de um transtorno de ansiedade generalizado. E que a gente sabe o quanto a prática meditativa pode auxiliar. O que eu acho que. A gente Pode falar. é que a gente está vivendo assim uma, não agora na pandemia, claro, principalmente agora, né? Mas não só agora, né? Em termos assim de sociedade mesmo, né? No contexto histórico que a gente está vivendo um momento que a gente precisa de muitas habilidades para viver, né? É o excesso de informação, é o excesso de trabalho, é o excesso de trabalho, inclusive para a escola, né? Para criança. Então, eu não falo para adulto só, né? Então, é um excesso de atividade, excesso de estímulo, é excesso de tudo. E a criança não sabe, né? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela não tem essas habilidades para lidar com tudo isso. Aí a gente vê esse tipo de coisa crescendo, Sim. né? Os adultos também não têm, né? E aí que entra o ponto-chave, e é por isso, né, que uma das coisas que me motivou a fazer esse curso, né, para adultos, é justamente isso, né? Assim, os adultos precisam aprender a se autorregular para conseguir cooperar no processo da criança, né? Sim. Então, se a criança ela está convivendo com um adulto que não sabe se auto-observar, né, não cultiva esse tipo de coisa, não cultiva a autorregulação emocional, o controle emocional, ela está perdida nesse mundo, né? Ela não sabe qual é o caminho que ela segue para sair desse dilema, né? Por isso que a gente vê crianças tão pequenas com situações, né, tão graves assim, Sim, sintomas. a gente fala muito que a gente tem mães com várias queixas, né, comportamentais de criança. E que essas queixas comportamentais a gente sempre tem que investigar a família, porque a criança ela é espelho da família, né? Então a gente está falando muito de meditação, mas acho que a gente está querendo fazer um convite para todo mundo, né, Thaís? Vamos todo mundo meditar, sim, que seja para o melhor para a criança. Acho que é o mesmo convite que eu faço no consultório, assim. Vamos ficar todo mundo saudável para a alimentação da criança ser saudável. Então, assim, a gente está fazendo convite para a família inteira meditar, para que a criança aprenda a meditar. Acho que da pergunta de come, quando, acho que esse é o principal, né? A família começar a fazer esse movimento de meditação, de prestar atenção, de atenção plena e assim incentivar a criança, né? Sim, né? Assim, essa ideia da alimentação, né? Vamos imaginar uma família que come fast food. A criança vai comer o quê? Fast food. Porque ela não foi apresentada a outro tipo de alimento. Então, a mesma coisa a gente pode pensar num alimento psicológico. Se a criança vive num ambiente que o alimento psicológico é a agressão, é a ansiedade, é raiva, né, excesso de raiva, não sei lidar com frustração. Esse é o alimento que ela também vai ter psicológico, né? Uhum. Então, se o adulto, pelo menos um adulto, né, da família, começa a fazer esse processo nele, aí a criança tem a possibilidade de fazer diferente. Ou se na escola que a criança estuda tem esse tipo também de habilidade sendo desenvolvida, né? Tem pesquisa que mostra que crianças que praticam mindfulness no contexto escolar, ela tem mais foco para os estudos, ela tem mais felicidade ao estar na escola, ela diminui brigas, aumenta a capacidade de controlar os seus impulsos. Então, é fundamental, né, o papel do adulto no trabalho com as Sim. crianças. Né? Então, E o a, adulto é o sujeito ali que vai mediar a situação, né, com a criança. e a gente claramente vê adultos que não conseguem gerir suas emoções, né, Thaís? Assim, que na hora que a gente começa a prestar atenção, você fala, gente, isso é muito comportamento infantil, né? Assim, dar birra, não saber lidar com a frustração, não saber argumentar, né? Porque cabe ao adulto
não é explodir mediante um desafio ou uma pessoa que vai contra ele. Cabe ao adulto argumentar. E com a criança é do mesmo jeito. A gente fala que você não gritaria com um adulto, não tem por que você corrigir uma criança gritando e só falando que não é assim e pronto, né? Se com um adulto você argumenta, com a criança você também tem que argumentar para que ela aprenda a fazer isso, né? E a meditação também é, por exemplo, as práticas de respiração, a gente poderia começar a fazer junto com a criança com uns 5 anos, mais ou menos? Sim, né? Então dá para começar desde os 5 anos fazendo essas práticas focadas na respiração. A gente pode usar vários recursos para fazer isso. Então existe aquela bola expansiva, eu não deixei aqui perto de mim para mostrar, que ajuda, né, a entender o movimento da respiração. Posso colocar a mão, né, para sentir o movimento, né? Então traz essa questão da sensação mesmo, né? Então tem até o toque, tem o movimento. Dá para a gente fazer usando a mão. Então a gente pode fazer um agora, né? Então inspira e solta o ar. Inspira e expira. Então você vai ajudando a criança usando a mão, aí fazendo esse movimento da inspiração, é como se a gente estivesse subindo e soltando o ar como se estivesse descendo. Então tem uma série de maneiras que a gente pode ajudar a criança a fazer esse exercício de uma maneira lúdica, gostosa, que ela mesma, inclusive, possa fazer sozinha, né? Então ela vai usar recursos que estão fáceis. Então a respiração, por que a gente usa tanto a respiração? A qualquer momento, em qualquer lugar, eu posso usar a respiração, tá comigo, Uhum. né? Então isso traz essa autonomia. E a gente pode usar esses recursos lúdicos também que estão com a gente, por exemplo, a mão, por exemplo, sentir, né? Põe a mão no peito, a mão na barriga, que são maneiras fáceis, simples e que a criança pode usar a qualquer momento. E o adulto também, né? Né, a Não gente só a sempre fala. criança. E que tem vários estudos que só a prática de respiração, alguns minutos no meio do trabalho, faz uma diferença enorme. Inclusive, o Einstein, né, que eu fiz a pós-graduação lá, eles ganharam um prêmio ano passado, no começo desse ano, com as funcionárias deles do call center, que eles introduziram pequenas práticas de respiração, tipo, para os 5 minutinhos e presta atenção no ar entrando e saindo. E a diferença em questionários de qualidade de vida foi enorme, assim, tanto que eles ganharam prêmio por conta dessa pesquisa. Então, parece simples, mas que faz uma diferença enorme, tamanho o fato da gente não estar prestando atenção em nada, né, na vida, Thais? Aí já faz uma diferença enorme. Sim, acho que aqui, né, o ponto principal, né, de compreender a ideia de colocar atenção na respiração é que é uma respiração consciente, né? Respirar, a gente está respirando o tempo inteiro, mas quando eu presto atenção, coloco a minha atenção consciente nessa respiração, aí várias coisas acontecem. Também temos, né, estudos que falam sobre a regulação da própria pressão sanguínea, do batimento cardíaco. Então, assim, tem uma série de coisas que acontecem só ao colocar atenção na respiração, né? Então, parece uma coisa banal e Simples, não é. é, né? Não, não é de jeito nenhum. Faz toda a diferença a gente vê. E eu acho que é um ótimo início, né, para as crianças, para usar como âncora, né, que a gente fala que a maioria das práticas meditativas tem uma âncora para fixar a atenção, né? E a Sim, respiração é a que a maioria das práticas usa e que eu acho que para criança é simples e dá para usar de forma lúdica, como se fosse como a questão do balão, de ela dela imaginar que a barriga dela tem um balão que está enchendo e esvaziando, né? Acho que seria um bom início de prática de meditação. sim. E acho que uma coisa interessante, né, assim, da prática da respiração, é também a gente lembrar que, por exemplo, num transtorno de ansiedade, né, por que colocar atenção na respiração pode me ajudar quando eu estou me percebendo ansioso, né? O nosso corpo, ele está sempre no presente, não é? Ele não vai para o futuro nem para o passado, porque a gente não tem máquina do tempo ainda. Então, o que vai para o futuro, vai para o passado,
e que faz a gente ficar ansioso, com depressão, né? Ficam aqueles pensamentos ruminantes, né? Ou em círculo. É a mente, né? Então a mente que está indo para longe. Quando eu coloco atenção no corpo, em algo que está no meu corpo, nesse caso, a respiração, eu trago a minha consciência para o presente. Né? Então eu consigo me distanciar daquele pensamento, né, ou aquele sentimento associado a um pensamento que está me causando essa ansiedade ou, né, a depressão. A depressão é uma dos fatores principais ali na questão do suicídio, né, que é o Uhum. tema do Setembro Amarelo. Então, quando a gente consegue prevenir, né, esses sintomas da depressão, a gente consegue diminuir os sintomas da depressão e prevenir o suicídio, né? Ou automutilação, por exemplo, também. Sim. Então, por isso que um exercício simples, mas que traz tanto benefício, né? Inclusive como esse, em casos graves, né? Como o suicídio, né? Ou automutilação. Traz inúmeros, na verdade, né? Porque a maioria das causas de depressão é muito disso, de não conseguir se autogerir, né? Autogerir as emoções e que cada vez mais, com mais estudos de neurociência, de psicologia infantil, a gente sabe que o ensinamento dessa autogestão das emoções começa na infância. E, e que as práticas de atenção plena têm inúmeros benefícios. Inclusive, você tem um e-book maravilhoso, né, Thaís? Gratuito, que tem várias práticas de meditação. Inclusive, eu postei uma, acho que é da lavagem das mãos, que eu achei o máximo para esse período de pandemia. Então, que muitas perguntas foram de quais práticas que eu posso usar. Lá eu acho que tem 5 ou 6, ou é mais? Acho que tem Umas umas cinco cinco práticas. práticas. Um outro ponto, né, que tem também nesse e-book e que funciona, né, assim como que além, né, desses exercícios, das práticas de atenção plena, a gente tem uma outra coisa que é o cultivo de estados de mente saudável, que é como se fosse um escudo, né? São práticas preventivas, são práticas protetoras, né, do indivíduo, da mente, né, desses estados de mente que são não saudáveis, que é a prática de cultivo de qualidades. Né? Então, eu cultivo uma qualidade que é oposta àquela sensação, aquele sentimento, né, aquela emoção mais presente. Quando a gente faz essas outras práticas, né, associadas com a atenção plena, aí a gente tem um ganho ainda maior na diminuição, né, de sintomas como depressão e ansiedade. Nesse e-book tem uma, né, que é a da bondade amorosa, que é o Uhum. cultivo da compaixão. Né? Então, é importante também a gente lembrar que tem outras práticas que também são de prevenção, né, que também são protetoras, né, desses estados nocivos de mente. E para a criança, essa da bondade amorosa é muito legal, porque ela imaginando e emanando bons sentimentos, né, para as pessoas que ela gosta. Tem algumas práticas que até levam a falar assim: agora você vai mandar para aquele coleguinha que você brigou, tipo assim, naquele momento que, brigou com um coleguinha na escola, não, então teve todas aquelas questões de ficar com raiva, ficar bravo, e ensinar ele a mudar esse sentimento, né, a emanar bons sentimentos para aquela pessoa que ele brigou, que ele se desentendeu, e ensinando muito essa questão da gestão das emoções, né? E que eu acho que é uma prática muito legal porque acontece, né? Sempre acontece de desentender, de brigar com coleguinha, de tomar minhas coisas, eu não queria emprestar e todas essas questões da dinâmica das crianças, né? Então, eu acho que é uma ótima prática para fazer e até na escola, né, Thaís? Da professora tentar contornar esse momento de desentendimento com uma prática dessa, né? Sem dúvida, né? Então o professor ele pode, né, desde que ele também esteja capacitado e pratique, ele pode promover também esse tipo de prática dentro do ambiente escolar, né?
que tem a ver com a bondade, com o amor, com a compaixão, com a confiança, com a empatia, né? Que são habilidades, né, ou qualidades que vão cooperar também no processo de desenvolvimento dessa criança que vai se tornar um adulto, né, que vai ser mais cooperativo, vai ter bem mais bem-estar, né, vai ser mais feliz, inclusive, consigo, e vai ter principalmente, acho que esse é o ponto mais importante, né, que é eu tenho mais ferramenta para lidar com as situações da vida. Sim. Né? Então, não é porque eu medito que a minha vida vai ficar maravilhosa, nada mais vai acontecer, né? Claro que não, as coisas vão continuar acontecendo, mas eu tenho mais habilidade para lidar com Sim. isso, que é o que você falava antes da resiliência. Né? Então, é uma habilidade que eu consigo desenvolver para lidar com situações desafiadoras na vida. Eu acho que esse é o maior benefício das práticas meditativas, da gente incentivar essa atenção plena na criança, é isso, é ela aprender a desenvolver a resiliência e essa questão de gestão das emoções, né? Essa autogestão. Sim, quando a gente pratica, né, a meditação, a gente vai aprender a primeira coisa, né, se auto-observar. E observar a transitoriedade de emoções e de pensamentos. A gente vai perceber que as emoções elas mudam o tempo inteiro, que os pensamentos vêm e vão, e que eu em si mesmo, aquilo que eu sou, não muda. Tem algo, então, que muda em mim. Quando eu consigo observar isso e perceber fazer, né, essa diferenciação daquilo que eu sou e aquilo que são essas coisas que acontecem em mim, aí eu tenho a possibilidade de lidar melhor, então, com esses pensamentos, sabendo que pensamento é uma história que eu conto. Né? O pensamento não é a verdade. O pensamento é uma história, uma interpretação da realidade e que, portanto, eu posso transformar. Né? Eu não fico mais aprisionado a esses pensamentos, aprisionado a essas emoções. E aí a gente consegue ter essa autogestão, né, de emoções. Então, por isso que o ponto, talvez o primeiro passo, né, no trabalho de meditação é esse trabalho observador, né, que eu observo essa transitoriedade. Pensamentos vêm e vão, emoções também vão mudando. Uma hora eu estava com raiva, dali 2 minutos já não estou mais com raiva, ouvi uma música, me lembrei de outra coisa, já não estou mais com raiva, já me senti feliz porque essa recordação me levou para um outro momento. E aí a gente vai vendo como tudo isso passa. Né? Quando a pessoa está ou na ansiedade ou na depressão, ela está aprisionada num ciclo, ela não está conseguindo fazer esse processo de transformação, né? De deixar a coisa passar e morrer sozinha, né? Porque ela vai se transformar porque é assim a natureza, né, dos pensamentos e das emoções. Então, esses exercícios ajudam justamente a pessoa, né, e a criança, a fazer esse processo de deixar a coisa ir. Né, e escolher e perceber que assim, eu tenho outras ferramentas para lidar com aquilo que surge, né, deixando primeiro essas coisas irem embora. Sim, com certeza. E eu acho que a gente respondeu a maioria das perguntas. Eu queria ver se você topa a gente terminar com uma prática de meditação que as pessoas possam continuar fazendo em casa. Acho que seria a melhor forma da gente incentivar é deixar porque eu vou deixar a live salva, deixar uma prática curta e que seja fácil das pessoas fazerem no dia a dia e até poderem fazer junto com as crianças, que eu acho que é a melhor forma da gente incentivar a prática da meditação, deixando uma praticazinha salva aqui. Tá. Então eu vou ensinar uma prática que ela é muito boa para quando a gente está com ansiedade ou quando a gente está com esses pensamentos que não nos deixam em paz. Né? Então, quando eu percebo que eu estou lá com ansiedade, é uma prática informal. Então, a gente não precisa estar sentada de nenhum jeito especial, a gente não precisa fechar os olhos. Né? Então, o que eu faço? Eu paro tudo. Primeira coisa, eu pauso tudo que eu estou fazendo. Né? Percebo que eu estou lá ansioso, às vezes a respiração está curta, o coração acelerou. Né? O que eu faço? Presto atenção em 3 sons
que está no meu ambiente agora. Então vamos fazer isso. No som do meu ambiente aqui tem o som do vento, tem um carro que passou e tem uma moto também que passou. Então eu prestei atenção em 3 coisas que aconteceu agora. Depois eu vejo 2 cores de objetos que estão próximos a mim. Então tem um computador que é azul e tem o vermelho de um livro. Então são coisas aqui bem concretas. E depois eu faço 3 respirações conscientes. Então eu inspiro o mais profundamente, longamente que eu conseguir e solto o ar bem devagarzinho. E de novo, inspiro e solto o ar. E mais uma vez, inspiro e solto. Então, são 3 estímulos que eu dou para mim mesmo de coisas que estão presentes agora. E aí, aqueles pensamentos que estavam me levando para longe, né, me aprisionando de algum modo, né, nesse rodamuinho, eles se distanciam e porque eu começo a colocar minha atenção em coisas que são bem concretas. Então, 3 sons, 2 cores, ou pode ser 2 objetos também, e 3 respirações conscientes. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer, nós mesmos adultos, crianças, jovens, né, que é possível da gente fazer. E é Quando for um. uma criança, quando for uma criança menorzinha, a gente pede para ela fazer isso. Né? É Então, isso que eu ia te vamos parar falar, que agora? é um bom quando a criança tá, aconteceu algum estresse, ela tá dando birro, ou tá naquele momento que ela não consegue gerir a emoção, de trazer ela pro presente, né? Sim, é exatamente isso, né? Esse é o objetivo, assim. Como que eu consigo me distanciar daquilo que eu estou vivendo, né, emocionalmente, e trazer a minha atenção para o presente. 3 maneiras muito simples e que traz bastante benefício. Sim. Thais, eu queria muito agradecer por você ter topado. Queria convidar todo mundo a visitar o Insta da Thaís, que lá tem o link para a Mágica da Meditação, não tem no seu Insta? Tem sim. Que é maravilhoso, tanto o curso da Thaís quanto o e-book que tem lá gratuito, que dá para introduzir no dia a dia. Tem uma para gestante também, não tem? Tem práticas que dá para a gente fazer com a família toda. Então, é, inclui todo mundo. Então, eu queria convidar vocês, porque o site da Thaís é maravilhoso, o curso também. E tem várias dicas no YouTube também, no seu canal, tem várias dicas de meditação, né? Isso é legal. Tem a página, né, o canal do YouTube, ele tem vários exercícios, atividades que dá para a gente fazer. Tem para antes de dormir, porque tem muitas crianças Com falando, né, com dificuldade. dificuldade de dormir. Então, lá tem várias práticas que dá para colocar com a família toda. E o curso que está começando, vai começar uma turma nova também, dia 10 de outubro, né? Então, quem se interessar também pode entrar lá. Que é um curso para formar instrutores de meditação para crianças, né, Thaís? Isso. E que a gente pode dizer que assim é para adultos ensinar crianças a meditar. Isso. Então, seja pai, mãe, né, educador, é, médicos, psicólogos, enfim, qualquer um que queira, né, empreender esse trabalho com as crianças de uma maneira mais consistente e tendo mais conhecimento mesmo, né, de como fazer isso. Sim. Muito, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter dividido um pouco do seu conhecimento com a gente. Imagina, E, obrigada a você, Pri. e vão lá, gente, visitar a página Thais, que tem muita dica legal para poder fazer com as crianças e para vocês mesmos fazerem, né? Também práticas de meditação. Isso mesmo, vamos todo mundo meditar. Vamos. Tchau, obrigada. Boa Obrigada, noite. Pri. Tchau, boa noite.